Olá, você está no Escrituras Plus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Durante a última semana, e tem sido um tema recorrente, a questão do racismo ganhou bastante notoriedade e vários protestos no mundo. E nós acreditamos que nós precisamos falar sobre isso, porque há anos e muitos anos o racismo tem sido difundido, até mesmo em certas culturas ensinado, e nós precisamos combater isso. Portanto, nós entendemos que a Bíblia tem algumas questões a falar sobre isso, alguns pontos que nós precisamos entender e relembrar. Lá em Gênesis capítulo 1, fala que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Portanto, o racismo deve ser combatido porque nós refletimos a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Porque nós somos criados à semelhança de um Deus que não é racista, de um Deus que não separa o povo por etnias. Lá em Apocalipse fala de povos, línguas, tribos, nações, fala de diferentes pessoas, de diferentes grupos, de diferentes segmentos ali, né? Então, a imagem e semelhança de Deus é uma multiforme, é uma multiplicidade de seres. O segundo aspecto também relacionado à criação diz respeito à humanidade. Nós somos criados todos iguais. A partir de Adão e Eva, eu e você temos por procedência o mesmo Pai, o Deus, Criador de todos, mas como seres humanos, todos nós temos a descendência de Adão e Eva. Então, todos nós somos irmãos a partir disso. Isso significa que a humanidade tem o mesmo Pai, a humanidade é igual em si. Então, não deveria existir uma classe superior a outra, não deveria existir uma raça superior a outra. Mas o simples fato de todos nós sermos descendentes de Adão e Eva, colocaríamos em pé de igualdade todos nós. Porém, o pecado que há à nossa volta nos faz observar que o ser humano perdeu essa noção de imagem, no primeiro ponto, e essa noção de humanidade como iguais, e o reflexo disso na sociedade se dá no racismo, no preconceito, na discriminação. Então nós precisamos voltar para o início, como que nós somos criados, e o processo disso é redenção. Então o ser humano só perceberá o quão pecador é nas suas relações interpessoais na medida em que reconhecer o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Há um terceiro aspecto sobre isso que nós precisamos falar, que é a questão da vida. Um dos 10 mandamentos, e que acaba se repetindo na Bíblia como um todo, é o não matarás, e isso dá uma ideia de preservação da vida. A questão é a seguinte: a vida ela pode ser retirada do ser humano numa maneira instantânea ou pouco a pouco. Quem comete racismo, preconceito, discriminação, está matando o outro ser humano pouco a pouco. Talvez em pequenas doses, mas está matando, está destruindo sonhos, está destruindo vidas. Então, se nós entendemos a vida como um dom dado por Deus, se nós entendemos a vida como algo precioso que Deus permite que a gente experimente, se nós entendemos o princípio bíblico de não matar, nós não cometeremos racismo. O quarto e último ponto que eu quero relembrar para mim e para você, ele diz respeito à questão do próprio Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Isso está lá em Tiago. A carta de Tiago é bem clara de mostrar isso para mim e para você. Isso significa que Deus não olha para a nossa cor da pele, para a cor dos olhos, para a cor do cabelo, para o nosso peso na balança, para a nossa etnia, por assim dizer, para o país que nós vivemos ou moramos. Deus não faz esse tipo de separação, segregação. Tanto que a missão de Deus sempre foi alcançar toda a humanidade. O alvo de Deus sempre foi alcançar o ser humano e todo ser humano possível. Por isso que nós estamos aqui, para pregar o Evangelho. Então nós não devemos ficar escolhendo para quem pregar, para quem não pregar, e simplesmente pregar, simplesmente amar as pessoas, simplesmente experimentar desse dom gratuito que nós recebemos e partilhar esse dom gratuito que nós recebemos para outras pessoas. Portanto, a Igreja de Cristo, os discípulos de Jesus, não foram chamados para acepção de pessoas.
Portanto, eu tenho duas dicas para vocês. Ame as pessoas à sua volta. Ame porque ele é a imagem de Deus. Ame porque ele reflete a humanidade criada. Ame porque a vida é preciosa. Ame porque Deus não faz acepção de pessoas. O segundo, busque na palavra de Deus parâmetros para você conviver em paz com o seu semelhante. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Obrigado por nos acompanhar nesse vídeo até aqui. O seu like, a sua curtida é muito importante, então deixa o like aqui pra gente. O seu comentário, a sua opinião. Se você passou por uma situação de racismo, preconceito, discriminação, comenta aqui pra gente, para nós podermos orar juntos. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a palavra de Deus seja espalhada pelos 4 cantos. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Aqui embaixo no link da descrição tem um curso de violão bem legal, bem interessante. Dá uma passada por lá para vocês conhecerem, tá bom? Abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.